Ok. Você acordou, fez lá o seu treino de mais alta intensidade, escolheu comer algo mais leve, ou antes ou logo depois. E aí beleza, o dia segue. Em relação à alimentação, qual é o alimento ideal, qual é a composição ideal da próxima refeição ou do almoço, digamos assim, se essa for a próxima refeição? Vou fazer duas observações antes. Primeira delas, pode ser que a sua próxima refeição não seja o almoço, seja só a janta. E por alguma razão, voluntária ou involuntária, você não vai almoçar. Em primeiro lugar, de acordo com o ciclo circadiano e o seu status do sistema nervoso autônomo, ou seja, durante o dia, enquanto tem luz, enquanto tem sol, você vai estar vivendo um predomínio do sistema nervoso simpático. Não comer, em princípio, é uma opção alinhada com o momento do ciclo circadiano e do sistema nervoso autônomo. Porém, aí vem a segunda observação. Dentro dessa situação de predomínio do sistema nervoso simpático, um tônus simpático aumentado, nós temos duas diferentes situações. Muitos chamam o sistema nervoso simpático do sistema de luta ou fuga. Só que luta ou fuga são coisas diferentes. Basicamente, luta significa que você está confortável na situação. E fuga significa que você está desconfortável na situação. Então, por exemplo, se você está passando fome e não comendo, o que é, por exemplo, muito comum dentre as pessoas que são, digamos, basicamente movidas a carboidrato, que não conseguem acessar o seu estoque de gordura para gerar energia, não conseguem gerar e utilizar corpos cetônicos como fonte de energia. É muito comum que em muito pouco tempo essas pessoas cheguem no estado de fuga. Ou seja, é uma superativação, digamos assim, do sistema nervoso simpático. E essa é uma situação que ela é indesejável em qualquer momento da vida. Porque é uma situação em que você vai diminuir drasticamente
a performance mental e física. E ela não tem nenhuma consequência positiva. Ah, mas e se eu tiver que fugir de um predador, digamos assim? Mesmo assim, numa mesma situação, você pode ter dois pontos de vista diferentes. E você pode ter dois comportamentos nervosos diferentes. Parecem iguais, mas são diferentes. Então, por exemplo, você está fugindo de algo. Uma situação é você tá focado no predador. Realmente você tá fugindo, você tá focado em quem tá te buscando. O outro lado, você pode estar fugindo do predador, mas pensando em para onde você vai, buscando uma alternativa. Um lugar para se esconder, um lugar para ficar inacessível. Então daí você tem uma grande vantagem de ter no mínimo uma flexibilidade metabólica, né? Você ser capaz de acessar a gordura como substrato energético. Por quê? Porque é um canivete suíço com uma função a mais, né? Se você não puder comer, por exemplo, você está tranquilo. Você sente que está com a barriga vazia. Se você tivesse oportunidade, você comeria, mas você não está arrancando os cabelos por causa disso, certo? Mas muito bem, mas digamos que lá pelas tantas você teve fome e tem acesso à comida. O que vai nortear a sua escolha? E a resposta é: depende do que você vai fazer depois de comer. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a composição dos macronutrientes da sua refeição, ela vai demandar um status do sistema nervoso autônomo diferente. Então, basicamente, em primeiro lugar, por exemplo, se a gente fizer uma analogia com um banho, o melhor momento para você tomar um banho gelado é pela manhã, que é justamente porque é uma atividade mais alinhada com o momento que você está passando. Ao passo que à noite, antes de dormir, seguindo a mesma linha de raciocínio, o banho quente é mais adequado. E no meio do dia? Seria o banho morno. E a refeição também deve ser uma refeição, entre aspas, morna, do ponto de vista do sistema nervoso autônomo. Ou seja, ela não pode te levar nem para um extremo nem para outro. Mas aonde você vai se situar depende do que você vai fazer. Ou seja, se a atividade que você vai realizar depois dessa alimentação é uma atividade que requer, por exemplo, intelectualmente requer muito de você, você tem que precisa um alto grau de desempenho mental para essa atividade, ou se por alguma razão, por exemplo, profissional, você tem que exercer um esforço físico de uma intensidade maior, por exemplo, alguém que dá aula de educação física, um treinamento físico e tem que, de alguma maneira, participar desse treinamento, né?
Isso tudo vai na direção de uma digestão mais fácil e demandar menos, ativar menos o sistema parasimpático. Ao passo que, se por alguma razão, por exemplo, vou dar um exemplo do meus dias de folga, né? Depois do horário do almoço, digamos, é um horário que eu, tirando agora a quarentena, mas em que o meu filho pequeno está na escola, a minha filha maior não me demanda muita atenção, normalmente está no quarto dela fazendo as coisas dela, e digamos assim, eu não tenho nenhum compromisso, né? É o horário que eu tiro para dar uma relaxada física e mental, muitas vezes até assistir um filme. Não é um horário que eu use para, digamos, estudar ou fazer uma atividade física. Então, normalmente eu posso, digamos, demandar um pouquinho mais do meu parasimpático. Eu posso ativar um pouquinho mais meu parasimpático, até porque em algumas vezes eu até tiro um cochilo, né? E uma coisa acaba alimentando a outra. Ou seja, o cochilo é bom para minha digestão e o fato de eu comer uma comida um pouquinho mais pesada, e até mesmo o fato de ter comido, me causa uma certa sonolência que me propicia cochilar depois do almoço, digamos assim, né? Então, mas às vezes você não tem esse extremo de poder cochilar, ver um filme depois do almoço, mas a sua atividade é uma atividade mais repetitiva, mais mecânica, não envolve tanto desempenho físico e mental, né? Então você pode lançar a mão de uma refeição que demande tanto do seu parasimpático, né? Porque senão o que vai acontecer? Digamos que você demandou do parasimpático, alguma coisa vai sofrer. Ou vai ser a atividade que você vai realizar, ou seja, se a sua atividade requer um alto grau de cognição, você não vai estar capaz de performar da melhor forma, e não vai. Ou você vai prejudicar a sua digestão. Isso me aconteceu várias vezes, principalmente quando eu comecei a dieta carnívora, em que eu basicamente almoçava e jantava com a mesma intensidade, digamos assim. E várias vezes acontecia de eu almoçar, ser chamado com pressa para uma sala de cirurgia para começar uma anestesia, e tem anestesias que, digamos assim, são mais simples, são mais tranquilas, mas tem outras que não são, e tem outras que fogem da tua previsão, e aí o grau de estresse se elevava. Pronto, era aquela sensação de ficar empachado da comida, ficar entalada por horas. Várias vezes eu caí nessa. Tudo bem, mas e aí? Falei, mas e aí? Quais são essas comidas, digamos assim, que não são nem uma fruta, por exemplo, e nem um tomahawk, uma costela? Vamos falar primeiro em termos de derivados de produtos de origem animal, né? Já que é a orientação dietética que eu sigo e que eu
mais venho estudando e vivenciando. Onde que eu me encontrei, por exemplo? Em primeiro lugar, quantidade. Não comer muito no almoço. Não é a hora de você comer mais. E isso vai contra tudo o que a imensa maioria das pessoas fala, que é jantar leve para dormir bem. Veja, dependendo dentro de determinados limites, sem exageros, na minha opinião, a alimentação que demanda mais do sistema digestivo, ela é adequada para a noite. Mais uma vez vai acontecer o que eu estava falando em relação ao meu cochilo, que você vai uma coisa vai alimentar a outra, ou seja, essa refeição mais pesada vai te deixar mais sonolento, vai te colocar mais no estado de predomínio do parasimpático, que é desejável para a noite, e a noite em si vai propiciar uma digestão melhor desse alimento. Lógico, evitando exageros. Vou avançando para a janta, você não vai estourar de comer, ou seja, no momento que você se sentiu satisfeito, você vai parar. Mas vai ser o momento de privilegiar nas proporções as proteínas. Ao contrário, o almoço, respeitando a questão da quantidade, você vai privilegiar a gordura, porque a gordura, do ponto de vista do sistema nervoso autônomo, ela exerce um papel mais neutro. Ela não gera nenhum predomínio do simpático nem do parasimpático, ela é mais neutra. A única situação em que ela vai ativar mais o parasimpático é se você comer uma quantidade grande, porque aí você vai ter um efeito do volume no estômago, que por si só é um estímulo simpático, parasimpático mais potente, tá? Mas respeitando a questão da quantidade, as gorduras têm um papel mais neutro. E em relação às proteínas, privilegiar as proteínas de uma mais fácil digestibilidade. E aí entra, por exemplo, as carnes de vísceras. Elas têm uma digestibilidade melhor, ou seja, elas são mais facilmente digeridas. Então, consequentemente, elas tendem a não te deixar, por exemplo, sonolento depois do almoço. Mais uma vez, respeitando a questão da quantidade. A refeição do almoço, ela é muito mais uma refeição para que você, se você tem fome, você, digamos assim, cortar a fome, do que a refeição, digamos assim, não vai ser a refeição principal. À noite você provavelmente vai ter que se alimentar mais do que para, digamos assim, saciar a fome, mas para promover toda a reconstrução, a reparação do organismo. O almoço é mais para seguir o dia, certo? Você não precisa tanto do almoço. A necessidade do almoço, ela é muito menor, né? Mas vai ser tanto menor quanto maior for a tua capacidade de acessar a gordura
como substrato energético. Então, assim, outros exemplos de alimentos que podem ser usados nesse momento é iogurte, queijo. Eu nem vou falar da qualidade dos alimentos, porque assim, nem todo queijo é igual, nem todo iogurte é igual, né? Logicamente, quando eu estou falando de iogurte, por exemplo, eu estou falando de um iogurte sem adição de açúcar e etc. Mas, enfim, são alimentos de mais fácil digestão. Ovos também entram nessa categoria, né? Logicamente que sempre respeitando a questão da sua tolerância. Por exemplo, pessoas que não toleram leite e derivados, pessoas que não toleram, que têm alergia a ovo, principalmente pela questão da clara, logicamente que não deve comer isso, né? Então, por exemplo, o que eu como muitas vezes no almoço? Às vezes um fígado, recebi agora testículo bovino, então testículo, tutano, algumas vezes eu como ovos, mas algumas vezes eu gosto de misturar tutano com gema só de ovo. E para aquelas pessoas que não têm, assim, não seguem um carnivorismo, acho interessante o conceito, aumentaram bastante a quantidade de carne na sua alimentação, em detrimento de outros alimentos, principalmente os mais fibrosos, mas enfim, gosto de apreciar outros tipos de alimento, uma orientação mais paleo, primal, cetogênica, que comer, por exemplo, castanhas entram aí, coco entra aí, certo? São exemplos de comida. Se você come mais fibras, vegetais mais fibrosos, por exemplo, acompanhando alguma gordura, até mesmo para eles valerem a pena terem algum sabor, aquela história do brócolis com manteiga, por exemplo, essas são opções para você, digamos, ultrapassar esse meio do dia, tá? Veja, o meio do dia ele é muito, ele é mais nebuloso, ele é mais cinzento, ele não é tão branco quanto o início do dia, não é tão preto quanto você tem tons de cinza que você vai ter que achar, dependendo das suas preferências, das suas atividades, do que você tem acesso. E vai depender muito de você experimentar. Nem toda pessoa, por exemplo, digere determinados alimentos da mesma forma. Por exemplo, se eu falar para minha esposa comer a base de gordura, por exemplo, no almoço, além de não agradar o paladar dela, ela provavelmente vai chegar à noite praticamente sem fome e vai ficar o dia inteiro lembrando daquele almoço, enfim, não vai deixar ela no melhor estado, né? Eu, por outro lado, sei que a minha capacidade de digerir proteína não é tão grande. Então eu sei que eu tenho que pegar muito leve nas proteínas no almoço, principalmente se eu tenho que estar produtivo depois. Por exemplo, no meu dia de trabalho, eu tenho que ser bem delicado com as proteínas, até mesmo com a gordura. Eu tenho que ser só comer para seguir adiante até a noite, né? É mais ou menos como se você está fazendo uma viagem e resolveu parar num posto de gasolina no meio para comprar alguma coisa, já que está no posto de gasolina,
você para, você bota aquele tantinho de gasolina lá que completa o tanque e tal. Nem sei se essa analogia foi boa, achei uma bosta na verdade, mas enfim, tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Melhor, vamos refinar essa analogia. Digamos que eu tô na viagem, né? Gastei, digamos assim, 3/4 do tanque de gasolina e vou seguir viajando. E eu, para chegar no meu destino, eu não preciso encher o tanque, certo? Eu posso botar só uma parcela do espaço que eu tenho disponível no meu tanque para chegar no meu destino. Então o que eu vou fazer? Eu não vou completar o tanque, até porque se eu completar o tanque, vamos levar isso lá para a Fórmula 1. Agora está melhorando a analogia. Veja, eu vou botar aquele tantinho que eu preciso só para chegar no final da corrida, com o tanque vazio. Qual é o final da corrida? O final da corrida é a janta. Então eu vou colocar só aquele tantinho para chegar, porque aí depois, no final da corrida, eu vou encher o tanque para a próxima corrida, enfim, entendeu? Ou na questão da viagem, enfim, depois chegando, quando que eu vou encher o tanque? Eu vou encher o tanque para quando eu for, beleza, deixar o carro na garagem, ou quando eu for voltar, não no meio da viagem, né? Lógico que para uma viagem de passeio não vai, essa diferença de peso vai ser insignificante, mas uma corrida sim. E aí entra a questão do desempenho, tanto físico quanto mental. Então você, digamos assim, comer o mínimo necessário para matar a fome digamos assim, é a mentalidade, é o mindset do almoço, certo? Espero não ter complicado mais a sua cabeça, eu espero ter ajudado mais do que complicado, mas para isso que serve a seção dos comentários. Vamos discutir, discordem, concordem, acrescentem, tirem, vamos discutir em alto nível, tá bom? Abraço!